Feliz sábado e que Deus abençoe-nos cada segundo que nós vai em sua palavra. Amém. A história está conta-nos de jovem que estava correndo de auto junto com sua tata. Na dado momento, o bobista na corre durante uma tormenta. E jovem aponta sua tata e sodra, que come Mr. Hassi? Sua tata diz que sigue corre. Auto na começa a ralar na canto, segundo que a tormenta te vira mais pior. Que como Mr. Hassi e jovem a volver contra sua tata, sigue corre e tata abise. Alguma na mais leu, ela começa a mirar que esse tractor não estava barra fora de caminho. E a tormenta está virando mais pior. Ademais, mais auto não estava ralando na canto. E jovem aqui da corda que sua tata abise e a sigue corre, não importa quão terrível a tormenta estava bem. E pronto, é para mirar pouco mais melhor. Depois de algum dia, ela sai fora da tormenta e estava arriba terra seco e solo estava brilha. Sua tata abise, a orba para na canto rato. E jovem na verdade sua tata, a orba numa, e tata de que ora baha, walk back na tour e hele nang kwa entregar e ainda ta den e tormenta. Sin embargo, abonou a entregar e mira, bo tormenta a passa. E título de sermão de Almeida tá, mita den e tormenta. Que kawor, e nos textos de meditação nos está em den Salmo 46, versículo 1, kutabisa, Deus é nosso refúgio e fortaleza, pronto auxílio em tempo de angústia. Lá nos vamos cabeça uma palavra de oração. Tata de amor, nós temos danke ao Senhor, danke por graça e misericórdia, e danke ao Senhor, que apesar de tudo coisa, pode junto conosco. Vai conosco agora que nós vai dar mensagem ao Senhor, pape conosco cada Senhor, e lá conosco por que da corda, que não importa em que tormenta nós por passar, abota junto conosco e abota aí nós na final vitorioso. Bendicionar nosso Senhor, está conosco, tudo isso que nós está pedindo a danke, em precioso nome de Cristo Jesus. Amém. Romanan, quanto de nós, por vista, me está contento de minha tormenta? Quanto de nós, por estar agradecido, ora nós passa de nossa tormenta, não? E por reconhecer que Deus está cumprir com toda sua promessa, não? Esta é a promessa de Isaías 43:2, que está bisa, ora bata passa dor de água nang lomita cubo e dor de rio nang na lo no lastrabo bai cubo. Ora bata cana dor de candela e saki lo no flamabo ni a flam lo no quimabo. Tem diferentes pessoas da Bíblia que passam dor de diferentes tormentas na vida. Exemplo que nós temos é a vida de Joseph. Sua tormenta estava a existir de diferentes partes. Parte estava com o ser humano, estava a lursiche. Outra parte está com a vender como cativo. Ora, ela vai como cativo. Se não estava suficiente, ela guarda será preso para uma mentira. Ora, ela ajuda a sair fora de prisão. Essa aqui é a lubidar e ela queda dentro de prisão. Pero na final de tour e coisa aqui, ela guarda liberar dor de mão vitorioso de Deus. E aqui nós por mira que Deus está cumpre com a promessa que ela permitiu em Isaías 43:2. Quando está diz algo que Deus está bisa, pero que está cumpre essa aqui também. Outro personagem da Bíblia que enfrenta tormenta é Jesus e seus discípulos. A história nos por aí de Mateus 4, versículo 22 até 30. De parte aqui, Jesus também cana riba água. Lá nos cuida nos Bíblia, Mateus 4, 22 até 30. E esta visa, e mesora Jesus amana e discípulo, vai den e boto e vai estudante na outra banda, mientras que esta bata manda e multitud não vai. E depois que ela manda e multitud não vai, é só a subir riba zero para a oração. E ora noite a sera estava só ayanang. Mas e boto estava meio de la mancaba e olha lá estava suti. Para sobre o viento estava contrário.
E de 4 horas da noite, Jesus abin cerca nang canando ribalamang. E ora que o discípulo nang amire ta cana ribalamang nang aspanta bisano, ta espírito e na grita de medo. Mas mesora Jesus a pape kunang bisano, tene coragem, ta ami, não tene medo. E Pedro conteste bisano, Senhor, se ta abo, ordename bin cerca bo riba awa. E ela bisa, bin. E Pedro a sali for de boto, a cana riba awa e a vai cerca Jesus. Mas notando o viento fuerte, ela há medo, e ora que ela começa sem, ela grita bisano, Senhor, salva-me. A ordem a parte aqui, camina Pedro tem sumes de tormenta, eta quita sua vista for de Jesus, ande sa kita pone que ta começa assim. Agora me tem algum ponto não que nós temos para que tu ribache, ora nós está enfrentar qualquer tormenta, seja uma tormenta espiritual ou uma tormenta literal do mundo. O primeiro ponto está não questionar a tormenta. Ora bohanha é advertência que tem uma tormenta está vindo, porque para que tu punta de com está vindo, tá? Para tomar ação mesora e não também para questionar. Lota absurdo de boa parte se na momento você vai decidir que você vai questionar de com a tormenta bem, de conta net agora aqui, de conta net riba mi está vindo que tu resta aqui não. A importância na momento é sobrevivência. Que como tem coragem para me por sobreviver a tormenta aqui? É mesmo atitude aqui nós porque temos tormenta na espiritual também. Nos focus no momento não me acertar de como está passando a situação aqui, de com net a mim, de com no outra hora ou de com outra gente. Pero nos focus me acertar para me poder sobreviver e sair mais forte. E para nós por enfrentar e sobreviver qualquer tormenta, nós precisamos que é o único que pode ajudar-nos e sa compatrece-nos vitorioso fora de tormenta aqui. Qual é Cristo Jesus? E dois pontos tá, no bula foi o barco. Ora, por exemplo, bota de uma tormenta de um barco, bota de bula de água, tá? Passou o saco, apesar de a tormenta, de o barco bota mais seguro que de água. Também é uma coisa atrobe de nossa vida na espiritual. Não está passando por nós, está passando de tormenta, e isso não significa que nós temos que bula fora de mão de Deus. Nós temos que dar corda, que apesar de quão turbulento não importa, Jesus sempre está junto conosco e sempre leva-nos na half seguro. Se não serve para bom, ora que a tormenta começa a vir escuro nesse momento aí. Se nós vamos no versículo 23, Jesus acaba de mandar a multidão vai, ela subir o cero e abear-se oração. E ora noite a será estava só a enang. Pois ora a tormenta a começar, Jesus não estava cerca de nós presente. Pero o versículo 25 diz-nos que desde 4 da noite, ora estava sucu, Jesus a canabim riba água. De mar do grande, ora a tormenta a vira mais forte, Jesus a aparecer calmando turcos. E essa que está sucedendo também de nossa vida não. Ora nós queremos que nós estamos só, nesse momento Jesus está apresentar e está calma-nos. Ele 3 pontos tá, não purba navegar o barco bomês. Laga o capitão guia o barco. Nenhum de nós, não importa o que nós pensa ou nós quer, está possui habilidade não suficiente e necessária para estar capitão de nosso mesmo barco não. Ora você abordar, por exemplo, barco cruzeiro ou qualquer outro tipo de barco, quando tu uma posição de capitão, tá? Você laga é capitão guiado. De com anto de nos vida não se que vira capitão, de com nos que quita o posto de Jesus. Se nós quer chegar a half seguro e tem vitória, nós mestre permitir o capitão que é Cristo Jesus guia-nos. Nós mestre resistir o desejo e anhelo de navegar nos barco através de tormenta na vida.
e submeter todo controle na capitão verdadeiro, qual é Cristo Jesus. Se nós formos no versículo 28, Pedro está reconhecer que é mesmo não por e que é mestre de Jesus. Ora nós lemos o versículo 28 e diz nos, Pedro acontece dizendo, Senhor, se está abo, ordena-me vir cerca bo riba água. Outro exemplo que nós por aí na Bíblia, caminho uma pessoa que escolhe para que Deus guie, pois para Deus é um que guia seu barco, de Jesus tem o hofe de Getsemane. Nós por ler a petição de Mateus 26, caminho para pedir Senhor, para que sua vontade suceda. Pero de qual é essa aqui? Para sobre ele reconhecer que o plano de Deus está melhor. Maneira sempre nós lemos em Jeremias 29, 18, que o plano que o Senhor tem para nós sempre está melhor. Seu plano está para paz e não para calamidade, e para dar-nos um futuro e uma esperança. A situação que Jesus está dentro, está guardado o sostenedor de dois versículos importantes. Dia texto aqui nós está em ele de 1 Coríntios 10, versículo 13. Que diz, nenhuma tentação fora de lo que tu está passando dentro, não abençoa para você. E Deus está fiel, que ele não permite para você tentar, mas que você por suportar. Mas junto com a tentação, ele provê a salida também, para você por suportar. Aqui na lua pontra bom mês, qual estava a salida para Jesus? Apesar de dolor que estava tendo, sua fé não estava cortico para pôr dúvida ou decidir que hora estava arriba a cruz para barra fora de jeito. Pela bisa, me confia meu espírito de momento. Para Jesus a querer, tem um texto que de importância, que é Isaías 55, versículo 18. Que diz, minha palavra que está saindo fora de minha boca, ele não volve baixar cerca de mim, sem cumprir com o que me deseja e sem alcançar o propósito com o qual me amandei. Pois a palavra de Deus está que Jesus lo tem que morrer na cruz, pero ressuscitar de 3 dias. E que passa? Jesus quer e confia que a palavra de Deus está verdade. E ela morre, pero ela guarda o lantador de sua tata, assim seu nome para guardar glorificar. Agora, para nós fazer um tique mais personal, eu me quero contar você de tormenta de mim que ama passa dentro, algum ano não passa. Estava tendo tormenta, caminho me tinha terminar meu estudo, pero ainda me tinha 2 vacos que estava molestando. Então não importa aqui como eu arrasi, quanto me estudia, estava também como se feira não estava suficiente. Minha luta, minha brinca, mas oração turva para meu estudo, pero estava também como se feira com a tormenta não tem fim. E ora me entregar turcos e avisa Senhor, a mim não por mais, a botar uma controle, Jesus arrasiele e como para terminar meu estudo. Romanan, new gente custa tormenta. Jesus avisa-nos em Juan 16:33, e coisa aqui minha papa cuboso, para de mim você por ter paz. De mundo você tem tribulação, mas tenha coragem, me avence. Como cristiana, sempre nós temos que passar de tormenta, não. Pero nos por sair vitorioso fora de cada um de nós. Para isso aí, nós mestres assim maneira Jesus assim. Confia nos vida de mão de Jesus que conhece o plano que tem para nós. Nós tur aí de passar de tormenta não, ou está passando de tormenta não de nossa vida. E tur tormenta está trazendo diferentes coisas, seja dolor, sofrimento, perda, ansiedade e sem número de coisas mais. E também em momento na aqui, Deus pergunta talanta de nossa mente. Pergunta na maneira onde Deus está, de com é coisa que está sucedendo, estava algo bes com amarrasi, da Deus a causa essa aqui, se está assina de com é único half of é único coisa que por manter-nos mais firme de momento na aqui está a palavra de Deus. Agora, lo me quer vai cubo
para mostrar algum motivo não que quizás Deus lo permitir tormenta de nossa vida. E o primeiro ponto está para jalar nossa atenção. Como Deus está para ver com nós suave, pero nós não atende. Então Deus tem que risa e volume tique assim, assim é por jalar nossa atenção. Então tem hora e volume tá dor de permitir tormenta de nossa vida. Tem hora tá essa tormenta não que nos mês a ocasionar dor de rasicos não riba nos mês. Nós tá pensa, mi mês por tomar minha decisão não, me tá suficientemente forte e capacitada para tomar decisão não que não tem consequência robês. Me tá espiritualmente forte, então a decisão não que me toma, me está bom. Nossa Bíblia é hora é vida como se fora Deus não te existir. Que Deus sua vontade e seu desejo não é importante. E Senhor é hora é tem que permitir tique tormenta de nossa vida, quase não nos for para quieto. E não está se ele para sobre e não está estima nós, ou é que domina nós. Não, meu irmão. Está se ele para sobre estima nós. Está jala nos atenção para proteger-nos, para nós não destruir nós mesmos ou outro não. E está se ele para trazer-nos no arrependimento. Por exemplo, Deus usa tormenta literal para riba Jonas no arrependimento. Essa aqui nós por ler de Jonas 1, versículo 1 até 16. Jonas está guardando mandar para ver-se uma chamada no pueblo de Nínive para não arrepentir de na mal caminho não. Pero Jonas decidiu que não, a mim não está raia como tem que vai e mim não está raia tampouco que ele não está digno para me bebe pedir para arrepentir de nada. E ora ele decidiu que está ruim vai Tarsis. Pero mesmo que Jonas houve de nós está querer que nós por ruim for de Deus. Então Jonas está vai está subir o barco para ir por ruim for de Deus. Pero ora nós lemos no versículo 4 de Jonas 1, nós mira que Jonas estava a dormir duche de dia, pero de repente tormenta alanta. Tu restan que está a bordo de barco aqui, a começa a tirar tudo coisa for e a começa a exclamar na Deus não, o qual Deus não aqui lo intervenir. Ora na a reparar que nada não está sucedendo, não a vai tirar lot para ver quem seu motivo tinha tormenta aqui. E a ver o resultado que está Jonas é que está originador de problema aqui. Pois na vai ser que é lante e bise Deus pedir para nós fazer de tormenta aqui. Jonas a pensa que ele pode ter solução de momento aqui. Como pode escapar e barco e também é tripulante não. E ora ela visa não, tirar-me foi de barco. Se você tirar-me, me tenho seguro que Deus lo escuta e essa tormenta lo passa. E dicho hecho, maneira não atirá-lo fora de barco e tormenta a stop. Apesar que Jonas apurba rui fora de Deus, Deus nunca alagui. Também conosco nós também ave. Aunque nós querer que nós por rui fora de Deus, nós não por rui. Então, hasta hora nós desobedecer a Deus, hasta e não ainda está junto conosco. Jonas pensa, e não sabe o que passa dentro da sua mente, que está quita fora de terra, vai de la mão, riba um barco, duvidando que Deus é criador de terra, plus água, e turcos que tem rondou de che. Ora Jonas a cair em água, Deus a trove a prover. Ela provee pesca grande com a agulha Jonas. E ora Jonas vai de barrica de pescar aqui, ela vai encontrar com escuridão e soledade. E essa aqui a rebelde para confessar sua pecado na Senhor, arrepentir e pedir perdão. E Deus a perdonou e a duna e pescar ordo para escupir Jonas na terra de Nínive. E a viaja aqui se ela obedecer. E ela vai e predicar no povo de Nínive. De essa mesma maneira também, nós também temos mentalidade
que robibianos por hui fora de Deus e nos cria problema não innecessário. Sin embargo, mesmo que é parte de Jonas, nós lo descobri que Deus sempre está conosco hasta hora nos desobedecer. Su desejo está para nos arrepentir e vir back cerca de. Ele dois pontos está para transformar-nos em imagem de Cristo. Tem hora, Deus lo quebra-nos e permite-nos passar sofrimento, não para sua delícia de estar aqui, pero simplesmente para glorificar seu nome, dor de nos maneira suyo Cristo Jesus. Nós podemos ler em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7, até 10, que está mas nós temos tesouro aqui, em pote de clay, para a excelência de poder porta de Deus e não de nós mesmos. Nós está guardo primido de turbana, mas nós não está queda flecha. Nós não está mira salida, mas não está desesperar. Nós está guardo perseguir, mas não está queda desamparar. Nós está guardo tumbar a bom, mas não destruir. Ribano sempre de nos culpa e morto de Jesus, para a vida de Jesus também, o guardo manifestar de nos culpa. Ele 3 pontos está para equipar-nos para seu serviço. Ora nos passador de tormenta não doloroso, nós lo saímos melhor equipar para assim estar de ajudança para outro não. Santiago 1, 2, 5 te diz nos, considera essa aqui como puro gozo, meu irmão. Ora bolso hanya bolso mês tem diferente prueba não, sabendo que a prova de vossa fé está produzir perseverança. E a perseverança tem seu resultado perfeito, para vosso porta perfeito e completo, sem falta de nada. Mas se qualquer de vosso falta sabedoria, la pide Deus quem te dona natura gente. Pois, Senhor está claro para dar-nos sabedoria, quase nos por equipar outro não. E de 4 pontos está para demonstrar seu poder de nos vida não. Deus de uma maneira poderosa está usa essa situação para assim nos útil, mas que nós estamos para mim. Filipenses 2, 13 avisa para sobre Deus te é que está obra de bolso, tanto para quer como para assim segundo boa vontade. E de 5 pontos está para revelar seu mês na nós. Momento não turbulento está dando-nos uma perspectiva nova de Deus e com atrás. Tem hora essa que está sucedendo, ora nos acaba de passar dor de tormenta e nos walk back com ela guia-nos através de tormenta. E ora ele nos lo compreende que sua força está suficiente para nós e seu propósito está bom. O Salmo 89, 8 te diz nos, ó Senhor Deus de exército não, quem de maneira boa, ó Senhor poderoso, e boa vontade, fieldade, e boa fieldade está rondonado. Ele 6 pontos está para demonstrar seu amor. Uma vez nos compreender que Deus sua promessa e caminha não mais alto que está de nós lo realizar com qualquer tormenta que Deus permite, a dor de seu amor para nós. Isaías 55, 8 e 9 te diz nos, para sobre meu pensamento não está vosso pensamento não, nem meu caminho não está vosso caminho não, Senhor te declara, para sobre meus coisas que o cielo não está mais alto que terra, assim meu caminho não está mais alto que vosso caminho não, e meu pensamento não mais alto que vosso pensamento não. E é de 7 e último ponto está para recordar-nos quem está em controle. Dor que Deus seu conhecimento está completo, Deus nunca está fazendo falho. Nada não está passando de nossa vida sem que é vontade de Deus. Tudo que sucede de nossa vida, mister arranha permite de Deus. Deus, seu bom propósito, grande poder e seu amor incondicional sempre lo governa qualquer tormenta que vem, tempo caminho. Para o Salmo 46 te diz, seja quieto e sabe que ame a Deus. Segundo que você walk back, tempo tormenta não de passado, ou quizás de tormenta não você passou aqui,
contra o mês, que comecinha de Deus o caminho não? E recordar essa aqui, Deus a palavra é um âncora imovível em tempo difícil. Ter duro na palavra de Deus e lhe porta estável para enfrentar tormenta de movida. Que bom Deus pode beneficiar-nos cada momento. E para nós por clausurar-nos parcialmente, lá nós vamos cabeça não, com uma palavra de oração. Tade de amor, nós estamos dando por graça e misericórdia. Danke, Senhor, como porta assim amoroso e que te provee para nosso Senhor de qualquer tormenta que nós passamos. Lá que nós porque de acordo, Senhor, que abate isso, que por guia-nos e salva-nos e va-nos vitorioso. Lá, Senhor, que sempre nos pode ter bom mão e nunca la vai, Senhor. E hasta o Senhor, ora nos desobedecer, lá que nos pode arrepentir e bem se acabou. Bendicionar nosso Senhor. Fortalecer nosso Senhor e lá que nos por vir agradecido por nos tormenta não Senhor para sobre nós o Senhor que abo tudo coisa que permite de nos vida para um bom propósito. Danke Senhor por misericórdia e bom amor tudo isso que nos está pedindo mas danke de precioso nome de Cristo Jesus. Amém.